mas esse ano eu falei para ela, eu falei, olha, esse ano, aconteça o que acontecer, eu vou romper em nome de Jesus, e eis-me aqui, eu já estou pronta, né? Ela se alegrou comigo por essa decisão. Então, a Priscila pode ser vista como uma líder, né? Uma professora. Ela ensinava a palavra. A segunda característica da Priscila, como o próprio apóstolo Paulo a chama, ela era cooperadora. Cooperadora, aquela que coopera, né? Ela cooperava, ela cooperou muito com o ministério do apóstolo Paulo, mas ela também cooperava com o seu marido, ela cooperava com o reino, com as obras de Deus, né? Ela era uma mulher cooperadora. Isso nos mostra como ela foi importante no ministério de Paulo, né? Toda pessoa que se levanta com a disposição de cooperar é muito tremenda, é muito maravilhoso. Aquela pessoa se torna importante em alguma coisa, né? E nós, nessa jornada, estamos aqui para mergulhar na palavra e para que Deus nos torne essa mulher cooperadora. Cooperadora da nossa casa, cooperadora do nosso marido, né? Cooperadora com os ministérios da igreja, nós não podemos fugir, né? Nós precisamos acrescentar, nós estamos ali para servir mesmo o reino de Deus, nós precisamos ser mulheres cooperadoras. Aonde Deus nos colocar, com quem Ele nos colocar, sempre vai ter alguém precisando que a gente coopera, né? Então, o que nós aprendemos com Priscila, ela cooperou com o ministério de Paulo, ainda que algumas de nós não estejamos em ministério, como eu acabei de compartilhar, que ainda não estou à frente, né, como uma líder, mas o Senhor tem o meu coração e eu coopero em tudo que eu posso ali dentro da minha igreja. Tudo que tem, que eu tenho oportunidade, ali estou eu servindo, cooperando, né? E dentro da minha casa da mesma forma, até hoje na empresa que eu trabalhei da mesma forma, né? Isso traz para mim o princípio do também. A gente pode falar sobre ele um dia, é um assunto que eu abordo no meu curso. O princípio do também é maravilhoso, é isso, é fazer a lei daquilo que lhe é proposto. Isso nos faz mulheres cooperadoras como Priscila. A terceira característica, ela era corajosa. Gente, o apóstolo Paulo estava a caminho da morte, né? Estavam sendo perseguidos. Estava assim, um auê mesmo, era para ter medo, mas ela não teve medo, né? Ela seguiu a palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ela pôs o dela à prova, né? O próprio apóstolo Paulo falou, olha, salva a Priscila e o Áquila, né? Porque eles colocaram a cabeça deles à prova por causa de mim. Então, assim, ó, eles se entregaram. Ela não teve medo, ela foi muito corajosa, né? Ela arriscou sua própria vida por Paulo, ela teve coragem e fé. A fé nos encoraja a nos arriscar pela palavra, pelo reino. Então, uma mulher de fé, uma pessoa, né, de fé, ela se arrisca pela palavra e pelo reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo aí desafiador, onde coisas terríveis estão acontecendo na nossa política, né? Isso entristece o nosso coração, coisas terríveis têm acontecido no mundo, né? E nós precisamos ser as mulheres corajosas, que não vai retroceder, mas que vai colocar a nossa vida à prova, a risco mesmo, por causa do evangelho. Não, o mundo está falando A, mas a palavra está falando B, então eu vou ficar no B, eu não vou para o A, ainda que pareça melhor. Sabe, o mundo está falando B e o Senhor está falando A. Eu vou ficar com o Senhor, com a palavra. Deus determinou a família como prioridade, é a minha família que eu vou priorizar. Deus falou que Deus me fez, me formou para ser auxiliadora, cooperadora, né? A mulher idônea, é essa que eu vou ser. E nós precisamos nos colocar a risco, sabe? Sermos corajosas, corajosas e mulheres de fé. A fé nos encoraja. Sem fé não tem coragem, né? A coragem ela não vem de nós mesmos. A coragem
mentirosa que o mundo dá para as pessoas. Eu tive coragem de assumir isso, eu tive coragem para fazer aquilo. Na verdade, isso não é coragem, isso é uma destruição, uma atitude destrutiva, né? Então, a verdadeira coragem, ela vem da fé. A fé na palavra, a fé em Jesus Cristo. A certeza que devemos ter é que fomos escolhidas por Deus para uma grande obra. Meninas, isso precisa estar firmado nos nossos corações. A certeza que nós temos é que nós fomos escolhidas por Deus para uma grande obra, seja ela no nosso lar, seja no trabalho, na faculdade, seja aonde Deus nos colocar. Tenha essa certeza no coração. Você foi escolhida para uma grande obra, para glorificar o nome do Senhor. Por isso precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso precisamos ter conhecimento da palavra, conhecer cada vez mais o que a palavra diz para nos tornarmos professoras. Por isso precisamos ser cooperadores, estar sensível à necessidade de alguém, do outro, para que eu possa cooperar com aquilo que eu tenho a oferecer. Por isso que eu preciso ser corajosa, ter fé, ser corajosa para completar a obra que Deus me escolheu para fazer. Priscila, ao lado do seu esposo, Áquila, fica de exemplo para nós, justamente porque cumpriram sua missão evangelística ao lado do apóstolo Paulo. É tão precioso, né? Aquilo que nós falamos há alguns dias, que nós desejamos estar juntos como casal, servindo no reino, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver isso. Aqui é um casal que estão em concordância na palavra e os dois juntos se colocaram em risco por conta do reino. Os dois foram amigos fiéis e leais de Paulo e cooperaram para o ministério dele, né? Uma mulher destemida, forte, competente, hospitaleira. Ela teve um papel muito importante na igreja, se esforçou para que o evangelho fosse pregado. Olha que mulher preciosa, né? Que tremendo, como ela nos ensina. Ela se agarrou à palavra, ela foi destemida, ela foi forte, ela foi competente, ela foi hospitaleira, ela teve um papel muito importante na igreja. Essas somos nós, mulheres fortes, corajosas, destemidas, cheias de fé, que fazemos as coisas com competência, hospitaleira. Mais uma vez isso aparece aqui para nós. Como é importante que a nossa casa esteja aberta para hospedar aquele que o Senhor nos manda, né? E fazer o nosso papel na igreja, que é servir o reino, que é estar disponível, né? Que é servir, sim, as pessoas que Deus nos manda, com os nossos talentos, com aquilo que Deus já confiou nas nossas mãos, como falamos ontem, e tudo em esforço para que o evangelho seja pregado. Tudo pelo evangelho, tudo para glorificar o nome de Deus, tudo para que as pessoas vivam experiências com o Senhor, as quais nós também vivemos e vamos ainda viver muitas com o Senhor. Aquilo que a gente vive com Deus, nós precisamos desejar que as pessoas vivam também. Então, todo o esforço precisa ser para que o evangelho seja pregado. Então, por isso, por onde a gente passar, sempre pregar o evangelho, porque às vezes a gente acha que pregar o evangelho é ficar aqui, né, falar muitas pessoas, falar bonito, difícil, mas na verdade não. Quando eu pego um Uber, que eu desço e falo, olha, Deus te abençoe, e eu ando muito de Uber aqui, e sempre, as crianças, às vezes eu vou falar, as crianças falam na minha frente, Deus te abençoe, bom trabalho, sabe, assim, olha, Deus te abençoe, né, te guarde, bom trabalho. Eu estou falando para ele, estou desejando uma bênção do Senhor sobre ele, né? Se nos dá mais liberdade ali, a gente entra mais um pouquinho, né? No supermercado, outro dia eu fui. Agora eu já estava fazendo a reunião, já fui buscar umas coisas que eu ia fazer a sopa para as crianças correndo antes de começar. E aí a caixa do supermercado falou assim para mim, acho que ela viu ali os legumes, as coisas, ela falou assim: vai fazer uma sopinha com esse frio?
e descansar, eu falei assim, vou fazer uma sopa para as crianças, para o esposo que está chegando do trabalho, e depois vou para uma reunião online com mulheres, falar da palavra de Deus. Ela ficou me olhando assim, sabe? Aí a fila estava bem extensa, porque depois das 7, os supermercados aqui em Ribeirão estão superlotados. E aí eu falei para ela, eu falei assim, é muito bom, né? Como que eu falei? Eu falei assim, é muito bom, né? Forrar a barriguinha, forrar o espírito e ficar quentinha, alimentada. Ela falou, é verdade. Eu falei, Deus te abençoe, tenha uma boa noite. A minha vontade era já logo de falar para ela, você não quer entrar, né? Mas eu sei que não, porque ali fecha o supermercado muito tarde. Mas assim, eu posso voltar ali de novo e Deus me dá mais uma oportunidade, sabe? A gente não pode perder a oportunidade. E sempre consciente de que é para o Evangelho, é para glorificar o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido, né? A história de Priscila nos ensina que uma mulher precisa ser companheira. Nós precisamos ser companheira. Aqui o esposo dela já conhecia o Senhor, né? Então, talvez ficou mais fácil. Mas nós não podemos esquecer que companheiro não está condicionado a situações, né, ao conhecimento ou não. Companheira, nós já nos tornamos quando nós nos casamos. E Priscila foi companheira. Ela topou ali os desafios ao lado do marido dela. E eu acredito que nós também temos desafios hoje ao lado dos nossos maridos. Nós precisamos estar junto, ser companheira, fiel, firme. Vamos junto. Vamos atravessar a tempestade, vamos atravessar esse obstáculo, mas juntos, companheira. Ela nos ensina também a ser mulheres tementes a Deus, independente das circunstâncias, fazendo com que outras pessoas se aproximem mais de Deus e o conheçam em sua totalidade. Exatamente, as circunstâncias ali não eram favoráveis, né? Como nós falamos aqui, as circunstâncias terríveis de morte por conta do evangelho, mas ela não teve medo. Ela falou: eu vou ensinar esse povo a amar a Deus e a conhecer a Deus, eu vou formar líderes, eu vou formar obreiros, e eles vão dar continuidade até aonde Deus permitir, e vamos, e abriu sua casa, e fez da sua casa uma igreja, uma escola, ela se tornou professora, pregou o evangelho, e formou junto com seu marido. Então, a Priscila nos ensina a sermos mulheres companheiras, mulheres tementes ao Senhor, mulheres professoras do Evangelho, mulheres corajosas, cheias de fé e mulheres cooperadoras, cooperadoras aonde Deus nos colocar, cooperadoras com quem Deus nos colocar, para que o Evangelho se faça conhecido, para que o nome do Senhor seja glorificado e conhecido. E um dia esse será o nosso legado. Mulheres que deixou um legado de evangelismo, de pregação da palavra, de viver a palavra, de mulheres que construíram suas famílias alicerçadas na rocha e na palavra, de acordo com o que Deus determinou na nossa formação. Amém. É linda a história da Priscila. Depois vocês vão ler o capítulo inteiro, vocês vão ver como foi desafiador o tempo em que ela viveu e como ela foi tão destemida, tão corajosa. Por isso que ela está aqui na palavra hoje, nos influenciando, né? Para que a gente continue aí dando sequência a esse legado de mulheres poderosas, né? Mulheres tementes a Deus, tantas nós temos na palavra. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Amém, Gabi, eu quero. Eu acho que é tão desafiador para a gente. Eu vim de uma semana, tava umas semanas tranquilas, e essa semana foi mais desafiadora para mim. Mas eu não caí, Gabi, tipo, eu tive mais força para orar. Então, eu fico muito feliz. Que bênção, é isso mesmo. Fortalece uma a outra, né? E a palavra nos Sim, fortalece. É exatamente o muito. que Deus fala. Por isso que Deus nos orienta a não andar sozinhos, né? Nós não devemos andar sozinhos. E isso é em todos os aspectos.
É no casamento, é na escola, na igreja, em todo lugar. Nós não devemos estar sozinhos justamente por isso. Porque vão ter dias bons, mas vão ter dias maus, né? E em todos eles nós precisamos estar firmes no Senhor, mas vai ter dia que a gente não tem força por nós mesmos, né? E é isso que a palavra de Deus faz, vai encorajando e fortalecendo. Sim. Eu estou muito feliz de ouvir isso, viu, Cris? Fico muito feliz mesmo. E você vai ser cada vez mais Ah, fortalecida, cada vez mais provar dos banquetes celestiais do Senhor. Eu tenho certeza, você é esforçada, você é dedicada, e o Senhor vai visitar todo o seu esforço, toda a sua semente. Em nome de Jesus. amém. Amém. E vocês, meninas, a gente vai orar. Amanhã nós vamos ter um encontro às 8 de novo e no sábado de manhã às 9 o nosso café com Jesus. Viu? Domingo de manhã, domingo às 9. Café com Jesus. E amanhã às 8, amanhã é sábado. As férias nem começou, começou hoje. Deus, glória a Deus pelas férias. Karina, a senhora por nós? Abrir aqui meu áudio. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada uma que está aqui, Senhor Deus. Você conhece o coração de cada uma, os seus desafios, ó Pai. E que nós possamos ser como Priscila, Pai, em nome de Jesus. Aceitar os desafios, pregar a palavra, ser companheira, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa palavra entre em nossos corações e venha fazer diferença, Pai, aonde nós estivermos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, é um privilégio estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo cada dia mais de Ti. Abençoe a vida da Gabi, a casa dela, Pai, as crianças, Senhor Deus, fortalece eles, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela sabedoria, pelo aprendizado. Em nome de Jesus, é um privilégio, Pai, estarmos aqui, Senhor Deus. Tu possa, Pai, e entrar na casa de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Senhor Deus, tocando, Pai, no coração delas, ó Pai, no seu desafio, fortalecendo cada uma, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, abençoe nossa noite, que amanhã nós possamos estar aqui firmes, ó Pai, para aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, eu tô Amém. muito